Se você puder abrir sua Bíblia juntamente comigo, Salmo de número 23. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo de número 23. Para a nossa meditação dessa noite, quero usar esse texto como base para tirarmos algumas lições preciosas. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Podem se assentar em nome de Jesus. Existe uma tríade de capítulos próximos um do outro que completam a ideia do nosso pastor amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 22 vai falar sobre o pastor que sofre, o pastor que dá a vida pela ovelha, que é necessário que aquele que viria de vir, a promessa do Messias, no contexto de Israel, esperando sobre o Messias que viria, Salmo 22 vai dizer que esse Messias seria traído, era preciso que ele experimentasse a morte, para que através da sua morte produzisse vida para as suas ovelhas. É o que trata o Salmo de número 22. O Salmo 23 é o meio, fala sobre o que esse pastor fez quando estava entre nós, a sua bondade, a sua santidade, as suas exortações, os seus ensinamentos. Um pastor que esteve presente na vida das suas ovelhas diariamente. Por mais curto que tenha sido o ministério de Jesus, sem dúvida ele foi um pastor por excelência. E no capítulo 24, como eu disse, aquela tríade, 22, 23 e 24, fala sobre a glória do pastor. Fala sobre o pastor um dia se assentará no seu trono de glória e nós o veremos como o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, este é o rei da glória. Então esses salmos, eles lendo junto, eles completam o Messias. Eles falam de todo o ministério de Jesus, que era preciso que ele sofresse, tivesse uma vida santa e um dia ele seria glorificado para todo sempre, quando ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Hoje eu quero me deter no Salmo 23, que fala sobre o relacionamento direto que o pastor, o bom pastor, tem com as suas ovelhas. Vejamos os benefícios que esse pastor nos dá, as bênçãos que ele nos dá, aonde nós podemos passar, mesmo estando com ele, numa perspectiva terrena, numa perspectiva de lutas e numa perspectiva do futuro. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o Salmo 23 e vejamos quantas lições tiramos aqui. Olha só o que o pastor dá para as suas ovelhas, as bênçãos que ele nos concede. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Meus irmãos, nós não sabemos o caminho certo do alimento. A ovelha não vai procurar pastos verdes sempre. A ovelha sem pastor, ela tende a se perder, ela tende a se extraviar. Pior do que se perder, você pega pelos lobos vorazes, os falsos mestres, os falsos líderes que estão aí. Jesus se apresenta como rei, como pastor de Israel e diz o seguinte: eu sou o bom pastor e eu conduzo vocês a pastos verdejantes.
Nós sabemos, irmãos, que pastos secos não tem nutriente nenhum para ovelha nenhuma. É uma simples alimentação para a ovelha. Mas não há nutrientes em pastos secos. Mas em pastos verdes tem. O pastor chamado Jesus está dizendo para o povo de Israel: olha, eu guio vocês, eu levo vocês aonde tem alimentos sólidos, aonde vão fortalecer vocês como minhas ovelhas. Que pastos seriam estes para nós, a não ser a palavra de Deus? O próprio Jesus disse a Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, sempre que estamos sedentos da presença de Deus, sedentos de um fortalecimento, vá para as Escrituras. Ela é a palavra que nos alimenta, ela é o pão da vida que nos dá força para enfrentar as lutas de cada dia. Então Jesus está dizendo: eu levo vocês a pastos verdejantes, é eu que conduzo vocês. Meus irmãos, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. Sempre que nós vamos a ela com fome, sempre que nós vamos a ela com desejo, sempre que nós vamos a ela sedentos, nós encontramos o alimento sólido e para toda a vida. Por quê? Porque é o pastor que nos leva a pastos verdejantes. Não apenas isso. O texto diz o seguinte: leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, toda ovelha, se estiver próximo a águas agitadas como rios, uma correnteza, meu querido, qualquer deslize a ovelha é levada. Qualquer deslize leva a ovelha e mata a ovelha. Pastos verdejantes é a palavra de Deus. A águas de descanso, o texto vai dizer o seguinte: lembra-nos um lago, não é? Correnteza é muito perigoso para a ovelha beber. Mas o que o pastor faz? Leva-nos a águas de descanso, a águas tranquilas. E para que ele faz isso? Ele diz para que a gente aprenda a confiar na direção desse pastor. Se as Escrituras lembram-nos dos pastos verdejantes, a água nos lembra da purificação que só o Espírito Santo pode dar. É só Ele que pode nos limpar por dentro, é só Ele que nos leva à pureza verdadeira. É o pastor que tem a água que eu preciso, e Ele se identifica como pão da vida e como água da vida. Jesus disse isso, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. E beba. Observe que, tendo Jesus como nosso pastor, tendo Ele como nosso guia, tendo Ele como nosso protetor, não nos falta alimento para os dias sombrios, não nos falta águas para os dias de sequidão. Por quê? Porque Ele sabe aonde tem palavra, Ele sabe aonde tem água. Quanto mais perto estou do nosso pastor, quanto mais perto estamos da presença de Deus, mais bênçãos teremos. Observe que ele está tratando de todas as necessidades que a ovelha tem. A ovelha tem fome, ele leva a pastos verdejantes. Ela tem sede, ele leva a águas de descanso. Observe que são necessidades naturais que qualquer ovelha tem. E aplicando para nós, nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Assim como diz o Salmo 1, medita na palavra de Deus dia e noite, e serás como árvore plantada junto à ribeira de água, na qual dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer, estar perto de Deus, meditar na palavra de Deus, deleitar-se na água viva que é Jesus, produz em nós o quê? Fortalecimento. Pastor, como é que eu sei que eu sou um crente fraco? Estou bebendo água de batata. Uma batata já não é essas coisas. E o caldo, hein? Pastor, eu estou me sentindo tão fraquinho, pastor. Como esse capim verde que é a palavra de Deus, meu irmão. Deleite-se na presença do Espírito Santo, meu irmão, e seja fortalecido. Aproxime-se do bom pastor, que ele guia você para águas de descanso. E ele trata também de uma questão espiritual da ovelha. Ele diz aí no versículo 3: refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, hoje tudo quer girar em torno do homem, não é verdade? Todo mundo acha que Deus trabalha para o meu bem. Deus trabalha único, exclusivamente para mim. O Salmo diz que o Senhor é meu pastor. O Salmo diz que Ele me guia
para pastos verdejantes, água de descanso. O Salmo diz que o Senhor refrigera a minha alma. Mas por que ele faz isso? Qual é a motivação do pastor cuidar tanto dessas ovelhas? Será que ela é tão especial assim? O texto responde essa pergunta. Vou ler novamente, finalzinho do versículo de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, somos importantes para Deus sem dúvida, mas nada toma a glória que é de Deus. Pastor, Deus, a quem Deus ama mais do que nós? Ele mesmo. Entende isso? Deus ama a si mesmo mais do que a qualquer um. Quando ele se apresentou em Israel, em Êxodo capítulo 20, o que é que ele diz lá, quando está escrevendo os 10 mandamentos para Moisés? Ele disse, não terás outro Deus além de mim. Por quê? Porque não existe outro Deus além de mim. E a esse nome vocês devem amar, de corpo, alma e espírito. Quer dizer, Deus se apresenta a Israel como único, e ele é digno de ser adorado. Quando ele fez uma aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele jurou, mas jurou por quem? Por ele mesmo. Por que ele jurou por ele mesmo? Porque não tem ninguém acima dele para ele jurar. Então ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos ama, mas nunca se esqueça, irmãos, o nome santo, santo, santo é o de Deus e não nosso. Preste atenção que é ele que nos faz suas ovelhas e dele somos. Onde é que você diz isso? É o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico. Foi ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pastoreio. Por que nós amamos a Deus? Por que nós obedecemos a Deus? Por que ele nos guia por uma vereda de justiça? Porque ele nos amou primeiro. Não se engane, irmão. Temos valor para Deus sem dúvida, mas acima de nós sempre está o beneplácito da vontade dele. Na oração de Jesus em Mateus capítulo 6, todo mundo sabe a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome de quem? O nome de Deus. E ele continua, venha o reino de quem? Do Senhor. Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo, olha irmãos, nós somos importantes para Deus, nós temos pão, nós temos perdão, temos proteção a pedir, mas comece orando, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano do universo, é nele que está as rédeas da minha vida e não o contrário. Eu estou a serviço de Deus e não Deus ao meu serviço. Eu sou servo, escravo de Deus e Ele é o meu Senhor. Por mais que sejamos as suas ovelhas, não se esqueça disso, irmãos. Nós só somos ovelhas. Quem é pastor é Deus. O Salmo está dizendo que ele é um pastor que cuida, ele é um pastor que alimenta, mas não é só por amor a nós. O texto diz que é por amor ao seu nome. Pastor, mas como assim? Por amor ao nome dele, pastor? Por que eu amo o nome dele? Porque quando ele disse que resgataria um povo, salvaria um povo, haveria outras ovelhas na casa de Israel, em João capítulo 10, o amor está em Deus que aplica em nós, glória a Deus. Ele olha para o mundo e vê que ninguém merece o seu amor, mas nos ama mesmo assim. Irmãos, isso é misericórdia, viu? Nós somos ovelhas desse pastor que ama a si mesmo, mas decidiu nos amar. Então sempre que você fizer algo, seja ler a Bíblia, seja ser um crente fiel, seja orar, faça isso, irmão, para a glória de Deus. O que é que diz o Salmo 27, versículo 4? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O salmista sabia que estar na casa de Deus era adorar a Deus. Antes de receber qualquer bênção, antes de receber qualquer privilégio, antes dos céus nos abençoarem, façamos tudo por amor do nome de Deus. Porque se não entender, meus irmãos, que Deus ama a si mesmo mais do que a mim, a gente vai entender que tudo gira em torno de nós. E não é assim. Tudo é para a glória de Deus e não a nossa. E não a nossa. Mas ele é nosso pastor? É nosso pastor.
mas ele ama a si mesmo mais do que tudo e todos. O texto continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Observe, ele não está dizendo que anda no vale da sombra da morte, ele não está afirmando, ele está dando aqui uma possibilidade, ainda que não é uma condicional. Ele não está dizendo, de certeza eu vou andar pelo vale da sombra da morte. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, meu filho, se for necessário eu andar pelo vale da sombra da morte. Irmãos, para uma ovelha, o que é um vale de sombra de morte? É precipício, não é? É um despenhadeiro. Tem um terreno mais perigoso para uma ovelha andar do que um vale? Sendo que se ela deslizar o pé, se cai e morre? Não tem. A linguagem de pastor e ovelha aqui é essa: vale de sombra de morte. Tem sombra? Tem, meu filho, mas é um vale. Mas ele diz assim: se for necessário que o pastor me leve a passar por esse vale de sombra de morte, eu não vou temer mal nenhum. Mas por quê? Porque a ovelha é forte? A ovelha está bem alimentada? Não, porque o pastor está com ela. Não é o que o texto diz? Por mais que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Quer dizer, a presença do pastor deve produzir em nós o quê? Confiança. A presença do pastor deve produzir em nós tranquilidade. Pastor, eu estou passando por um vale, que é um vale de sombra de morte, mas saiba, ovelha que pertence a Deus, Deus está com você. A situação não é essa: olha, eu vou guiar vocês aqui nesse vale e se virem. Ele nunca fez isso. Ele disse: eu vou andar com vocês nesse vale de sombra de morte. Eu vou estar com vocês no vale de sombra de morte. Mas por que ele vai estar conosco? Porque ele é o nosso pastor. Nós temos uma aliança com esse pastor. Nós temos um dono. Então, se for para as partes verdejantes, é ele que me leva. Se for água de descanso, é ele que me leva. E se for para o vale de sombra de morte, é ele que me leva. Por isso que ele diz: o Senhor está comigo e não temerei mal nenhum. Se você confiar na sua capacidade, na sua experiência ou na sua fé, é em vão trilhar o vale da sombra de morte. A confiança está no nosso pastor. Nosso pastor, que o Salmo 24 diz o quê? Que fez os céus e a terra. Poderoso o nosso pastor, glória a Deus por isso, né? Poderoso. Pode andar despreocupado com esse pastor. Se ele está guiando você pelas veredas da justiça, pode andar despreocupado. Pode andar despreocupado. E agora vem uma ironia. Sempre que eu ler essa parte, eu preciso comentar isso. Olha o que consola essa ovelha. Olha, continua no versículo 4. O teu bordão e o teu cajado me consola. Irmão, vamos ser sinceros. Quem é que é consolado com vara? Quem é que é consolado com disciplina? Qual é a diferença aqui de cajado e bordão? Não é o que diz aqui? O teu bordão e o teu cajado me consola. Bordão era um pedaço de madeira que no final era grosso. Servia para quê, irmão? Para sentar na cabeça da ovelha. A ovelha está brigando, meta o bordão nessas ovelhas. Aí, e a ovelha que está querendo se desviar? Cajado é outro pedaço de madeira pontiaguda e no final dá uma curva. Lembra muito o anzol. Qual a diferença do bordão e cajado? O bordão, ele aparta de briga. Estão brigando entre si. Vocês estão brigando demais. Pá! Na cabeça da ovelha. E o cajado? A ovelha está se extraviando. A ovelha está se desviando. Aí o pastor pega o cajado e coloca no pescoço da ovelha e puxa. É isso, está querendo se desviar? Vem para cá, rapaz. Você faz parte desse aprisco. Quer dizer, a disciplina de Deus, o puxão de Deus, aí ele diz: me consola. Não é o que ele diz aqui? O teu bordão e o teu cajado me consola. Pastor, não, como é que eu vou ser consolado na disciplina? Como é que eu vou ser consolado na disciplina que vem de Deus? Porque Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 6, Deus só disciplina e corrige aquele que ele tem por filho. Se você é filho de Deus, ele vai lhe disciplinar quando você estiver errado. Se você é filho de Deus e se desvia,
Ele vai mandar uma tempestade atrás de você para trazer você de volta, porque você é filho. E essa certeza de que é filho, o salmista diz: eu me sinto consolado, porque eu sei que se eu estou sendo disciplinado, é porque Deus quer meu bem. Deus está puxando a minha orelha, porque Ele quer que eu trilhe um caminho de justiça, porque eu pertenço a Ele. Quer dizer, meus irmãos, que a ausência de disciplina é a ausência de amor. Ausência de amor. Ô pastor, eu amo tanto meu filho, mas faça, meu filho, da sua vida o que você quiser. Isso não é amor. Isso é irresponsabilidade. Deus não faz assim não, meu filho. Tá pisando fora do caminho? Senta o cajado na cabeça. Não é para matar não. Dói, dói. Mas é para trazer você de volta. Quem ama, cuida. É o que o salmista está dizendo. Eu me sinto consolado quando eu sou disciplinado. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu sei que o pastor me ama. É isso que ele está dizendo. E o texto continua. Preparas-me, deixou a ovelha, né? Continua. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não é uma honra, não é? Onde é que está a honra aqui? Em duas formas. Preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, o que os nossos inimigos querem? Quer que você morra de fome. O que os inimigos da igreja querem? Quer que ela desapareça da face da terra. Você acha que não? Ou você acha que toda investida de Satanás e os seus demônios é para ajudar a igreja? Para destruir a igreja. Mas o que o pastor faz com o seu rebanho? Ele prepara uma mesa na presença do quê? Dos inimigos. Os inimigos querem que a gente morra de fome. Os inimigos querem que a gente não tenha nenhum cuidado. Os inimigos querem que a gente, quanto mais longe de Deus, melhor. Mas o pastor não faz isso com a ovelha. O pastor faz questão de que os inimigos vejam que nós temos uma mesa para se alimentar. Nós temos um refúgio para correr. Nós temos um Deus presente. É o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa honra de ter o que se alimentar na presença dos inimigos, é Deus que faz e não eu. Então cuidado, meu irmão, para você querer honra, querer honra, querer honra, e no final a única honra que você terá vai ser a sua. E acredite, irmãos, a honra humana é uma tragédia. Pastor, por que é uma tragédia? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 4, Jesus ensinando a orar, ele diz assim: olha, quando os fariseus oram, em pé, erguendo as mãos aos céus, eles já receberam o galardão deles. Os fariseus que oram hipocritamente receberam um galardão. Qual é o galardão que os fariseus queriam? Aplauso dos homens. Eles eram ou não eram aplaudidos pelos homens? Eram aplaudidos pelos homens, mas eram honrados por Deus? Não. Então a honra do homem é trivial, é passageira. Mas a honra que Deus dá à sua igreja é eterna. Glória a Deus. Então ele faz isso na presença dos meus adversários. Além disso, de preparar a mesa, ele diz: o meu cálice transborda. Não faz sentido se a gente não saber qual é o valor de um cálice, né? Irmãos, o cálice era um objeto de honra para aquele que está sobre a mesa. Você colocava um pouco de vinho em todos que estavam presentes na festa. Mas o dono da festa, o príncipe da festa, enchia o cálice. Porque tinha uma diferença entre aqueles que estavam em volta e daquele que era o filho. O salmista está dizendo: Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e Ele enche o meu cálice. Mas só isso não, o meu cálice transborda. É como se Deus dissesse: esse aqui é meu e eu posso dar ele em abundância do jeito que eu quiser. Por que Deus faz isso? Porque é o nosso pastor. Quer dizer, a honra que nós podemos esperar é a de Deus, irmãos. Pastor, você está dizendo que o homem não honra? Claro que o homem honra, sem dúvida. A honra que os homens nos dão. Mas nada disso se compara ao galardão que vem de Deus. E o texto diz o seguinte, continuando. É uma oração, né? E uma certeza. O que diz o versículo 6? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, ou é audácia ou é presunção. Por que é audácia? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, bondade
e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos colocar isso na prática, no dia a dia. Você chega lá no seu trabalho, o patrão olha para você e diz: está desempregado. Aí você vai ler esse texto. Espera aí. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu fui colocado para fora do emprego? Você está na expectativa de ser mãe. E de repente você perde seu filho. Um aborto com o próprio nome, aborto fora de tempo. Nasceu fora de tempo. E a criança morre. Aí você vai para uma passagem dessa: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como é isso, pastor? Onde é que estava a bondade de Deus quando meu filho morreu? Onde é que estava a misericórdia de Deus quando eu fui colocado para fora do emprego? Irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus não diz respeito às minhas expectativas. Porque às vezes as minhas expectativas de bondade é uma e de Deus é outra. Eu não entendo todas as coisas que acontecem na minha vida, mas uma coisa eu sei: o Senhor sempre será o meu pastor e nada me faltará. No dia do desemprego, Deus estava com você. No dia que seu filho morreu, Deus também estava com você. E olhando para a ótica terrena, é uma dor imensurável. Mas imagine um dia você nos céus, onde nunca mais terá dor, onde nunca mais terá sofrimento, nunca mais terá lágrima, nunca mais terá roubo, nunca mais terá desemprego, nunca mais terá aborto. Você está no céu na presença de Jesus e Ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno que está preparado para você. Então você vai olhar para trás e vai dizer assim: rapaz, certamente todos os dias da minha vida me acompanharam bondade e misericórdia. Nos dias mais difíceis da sua vida, você não vê a bondade de Deus, mas ela sempre está lá. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. O que é que diz lá? Diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse as maravilhas da sua lei. Irmão, a gente não sabe o que é orar, não. Até quando você abre a panela e a panela está seca. Não é assim? A gente não sabe o que é orar, não. Até que um dia você vai ao médico, o médico diz: sua saúde foi-se embora. A gente não sabe o que é orar, não. Até que um dia você vai no banco, o dinheiro acabou-se. É o que o salmista está dizendo. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse as maravilhas da sua lei. Então, ele está dizendo: olhe, certamente, ele não tem dúvida, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida bondade e misericórdia. Para que, meus irmãos, essa bondade? Para que essa misericórdia? Para que Deus me guia? Para que Deus me leva a pastos verdejantes? Qual o propósito de tudo isso? Por que Deus guia a minha vida enquanto eu estou aqui? O salmista responde. O que diz o último versículo? Finalzinho do versículo 6. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os cuidados de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus, as disciplinas de Deus, tudo de ruim que nos sobrevém, ou tudo de bom que nos sobrevém, é para que um dia a gente esteja na casa de Deus para sempre. Irmãos, a casa de Deus aqui é a igreja, aqui na terra. Mas a gente sabe, irmãos, que a igreja um dia será arrebatada. E ela vai estar onde? Nos céus. Por quanto tempo? Para sempre. Tudo culmina, todo o objetivo da nossa vida, irmãos, é estar na presença de Deus para sempre. Então você entenda que Deus é o seu pastor hoje e amanhã continuará sendo. E no céu, continuará sendo. Então o objetivo da nossa vida é estar na presença de Deus para sempre. O Salmo 23 não termina com a ovelha sendo alimentada na terra. Termina com a ovelha na casa de Deus, no céu. Então, a bênção maior que um pastor pode me dar é a vida eterna. Talvez você nunca vai ter o emprego que você sonha. Talvez você nunca case com o homem dos seus sonhos, nem com a mulher dos seus sonhos. Talvez você nunca tenha sua casa própria. Talvez sua saúde nunca seja restaurada. Mas você tem uma casa que não foi construída por mãos humanas, mas Deus é o arquiteto, esperando por nós
para sempre. Então, a perspectiva do eterno deve me guiar todos os dias. Senhor, está difícil hoje, mas amanhã eu estarei com o Senhor. Um dos nossos pastores, pastor chamado Moody foi um grande avivalista que viveu no século XIX nos Estados Unidos. Moody, ele fez missões em todos os Estados Unidos, ganhando dezenas de milhares de vidas para Jesus. A última contagem, ele já tinha ganhado mais de 200 mil pessoas para Jesus. Em uma das suas peregrinações, ele adoeceu. E a doença dele foi grave. E começaram uma campanha de oração por Moody. Já estava um pouco avançado em idade. E a doença o derrubara mesmo, colocou ele numa cama. E os irmãos começaram a campanha: Senhor, levanta o nosso pastor Moody. Levanta o nosso pastor da cama, tira ele daí, Senhor. Dá saúde para que ele continue evangelizando. Aí Deus chegou para o pastor e falou assim: ei, eu vou levar você, viu? Aí o pastor chamou a família e disse: ei, vem cá, pode parar de orar por mim. Pode parar. Mas papai, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Ó, essa minha casazinha aqui está se despedaçando. Olha aqui para a minha pele, está enrugada. Essa minha casazinha aqui está se deteriorando. A casa que ele está falando, a casa física, está se deteriorando. Eu estou com as malas prontas para ir para a casa do meu pai. Eu estou saindo de uma casa velha, frágil, suscetível a tudo de ruim, para ir para uma casa que nada disso me alcança. Se preocupa não, meus filhos, que eu sei para onde eu estou indo. Todo crente, meus irmãos, é uma ovelha indo para a casa do Pai. Se você não tiver essa perspectiva do eterno, você será uma pessoa muito infeliz. Porque vai achar que a vida só é aqui, né? Jesus disse que não. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele dura para sempre. Então que Deus te abençoe. Guarde essa mensagem no seu coração. Tenha certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.